Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Melissa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os hidrocarbonetos. Você já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, os hidrocarbonetos são compostos que têm a fórmula geral CX HY. Tem uma certa quantidade de carbonos e uma certa quantidade de hidrogênios. A gente vai ver nessa aula como é que a gente vai dar nome para os hidrocarbonetos. Primeiro, a gente vai falar dos hidrocarbonetos de cadeia normal. E no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre os hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Como regra geral, a gente tem o seguinte esqueleto na hora de dar nome para os compostos orgânicos. A gente usa um prefixo que indica o número de carbonos que tem na cadeia principal. Seguido de uma palavrinha que vai indicar para a gente o tipo de ligação. Se tem ligações simples, se tem dupla, se tem tripla. E depois vem um sufixo que indica para a gente qual é a função. E como a gente está estudando hidrocarbonetos, a terminação dos hidrocarbonetos vai ser sempre em O. Cada função tem uma terminação diferente. Vamos lá. Quais são os prefixos? Vamos falar de 1 a 10, tá? Um carbono, prefixo met. 2 carbonos, prefixo et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pente. 6 carbonos, hex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. 10 carbonos, dec. Então, esses prefixos indicam o número de carbonos. Depois vem o tipo de ligação. Se a gente só tiver ligações simples, vem a palavrinha an. Se a gente tiver uma dupla ligação, vem a palavrinha em. Se tiver uma tripla ligação, vem a palavrinha in. Se a gente tiver, por exemplo, duas duplas ligações, a dupla ligação é em, duas duplas fica de, em. Mas para a gente não ter duas consoantes seguidas, a gente acaba colocando aqui, ó, a, de, em. E como eu falei para vocês, cada função tem uma terminação diferente. Como a gente está estudando os hidrocarbonetos, a terminação do hidrocarboneto é em O. Vamos supor que a gente esteja falando do álcool. Vai ser ol, aldeído, vai ser al, cetona, vai ser ona. Cada função tem uma terminação diferente. Por enquanto, a gente vai ficar só nos hidrocarbonetos. E agora a gente vai ver a diferença entre os tipos de hidrocarbonetos de cadeia
aberta e de cadeia normal. A gente vai falar dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos e dos alcadienos. O que será que são alcanos? São hidrocarbonetos de cadeia aberta e que só tem ligações simples. Esse AN que aparece aqui indica ligações simples. Então, por exemplo, CH4 é um alcano, CH3 com CH3 é alcano. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de alcanos. E aí a gente vai dar nome para cada um. Um carbono, prefixo met. Nesse caso, nem tem ligações entre carbonos, mas o segundo passo é ver o tipo de ligação que existe entre carbonos. AN. E a terminação do hidrocarboneto é em O, metano. Olha aqui o metano. Aqui a gente tem 2 carbonos, et. Só tem ligações simples, AN. E termina em O porque é um hidrocarboneto, etano. O metano e o etano são os principais constituintes do gás de cozinha. Do gás natural. Gás de cozinha são esses daqui. Vamos lá. 3 carbonos. Prop. Só tem ligações simples. AN. E termina em O. Propano. 4 carbonos. But. Só tem ligações simples. AN. E termina em O. Butano. Então, olha lá, metano e etano são os principais constituintes do gás natural. Cerca de 85% metano. Propano e butano são os principais constituintes do GLP, gás liquefeito de petróleo. Aí vamos para os alcenos. O que são alcenos? O que esse "em" aqui indica? Uma dupla ligação. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de alcenos. Vamos começar aqui com 2 carbonos, porque para ter dupla eu tenho que ter no mínimo 2 carbonos. Vou colocar aqui alguns exemplos e a gente já vai ver os nomes de cada um desses compostos. Estamos vendo aqui alcenos com 2 carbonos, com 3 carbonos, com 4 carbonos. Então, olha aqui, ó. 2 carbonos, prefixo et. Dupla ligação em. E por ser um hidrocarboneto, termina em O. Eteno. Aqui, 3 carbonos, prop. Dupla ligação em. Termina em O, é o propeno. Agora, a partir de 4 carbonos, eu preciso falar aonde está a dupla ligação. Eu preciso identificar a dupla, porque eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 2 compostos diferentes, mas muda a posição da dupla ligação. Então, nesse caso, 4 carbonos, but. A dupla está no primeiro carbono, tá vendo? Ela está entre os carbonos 1 e 2, eu sempre coloco de menor número. But, 1, em, e termina em O.
Esse 1 é a posição da dupla ligação, identificada pela palavrinha em. E termina em O porque é um hidrocarboneto. E nesse caso, a gente tem o but 2-eno, porque a dupla agora está entre os carbonos 2 e 3. But 2-eno. Se eu tivesse a dupla nessa posição, eu começaria a contar a cadeia por essa extremidade e a dupla estaria no primeiro carbono. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com esses modelinhos quando a gente trabalha com orgânica. Olha aqui. Cada bolinha pretinha representa o carbono e essas bolinhas branquinhas representam os hidrogênios. Eu tenho aqui 4 carbonos. Estão vendo aqui uma dupla ligação? Então, essa dupla está no primeiro carbono. Então, é o but 1-eno. Se eu tivesse colocado a dupla aqui, eu teria isso. Estão vendo que é exatamente o mesmo composto? Eu começo a numerar por aqui e a minha dupla está no primeiro carbono. Então, existe o but 1-eno e existe o but 2-eno. Mas não existe o but 3-eno. Por quê? Porque aí eu começo a numerar pela outra extremidade. Sempre que eu tenho dupla ou tripla ligação, quando eu tenho uma insaturação, eu começo a numerar a cadeia pela extremidade mais próxima da dupla ou da tripla ligação. Certo? O que são alcinos? Alcinos. O que são alcinos? O que esse in indica? O in indica uma tripla ligação, tá? Esse in aqui indica a tripla ligação. Então, eu vou fazer aqui um alcino, por exemplo, com 2 carbonos. Vamos fazer também um alcino com 3 carbonos. E vou fazer, por exemplo, um alcino com 4 carbonos. Aqui, 2 carbonos et, tripla ligação in, e termina em O. Esse é o etino. Etino, também conhecido como acetileno, gás usado em maçarico. Aqui, 3 carbonos prop, tripla ligação in, e termina em O, propino. Aqui, 4 carbonos, but. A partir de 4 carbonos, eu preciso identificar aonde está a insaturação. Essa insaturação está no terceiro carbono? Não. Eu sempre começo a contar pela extremidade mais próxima, de onde tem a tripla ligação. Então, eu vou começar a numerar por essa extremidade aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, a minha tripla está no primeiro carbono, but 1 e no. Lembrando que entre uma palavrinha e um número, sempre aparece um hífen. Então, but, tracinho, tracinho e no. E o último tipo de hidrocarboneto que a gente vai ver agora são os alcadienos. O que é en? Não é dupla? O que é dien? Dien significa o quê? 2 duplas ligações. Então, vamos ver aqui alguns exemplos também.
Tem aqui um alcadieno com 3 carbonos. E vamos ver alcadieno com 4 carbonos também. Então, aqui, ó, 3 carbonos, prop. 2 duplas. Quando forem 2 duplas, o que eu falei para a gente colocar aqui, ó? Adien. Então, fica propadieno. Prop, porque são 3 carbonos. Adien, porque são 2 duplas. E termina em O, porque é um hidrocarboneto. Propadieno. 4 carbonos. But. Duas duplas ligações. Adien. Aonde estão as duplas ligações? No primeiro e no segundo carbono. Então, fica assim, ó, buta, 1, 2, dieno. Buta, 1, 2, dieno. E nesse último vai ficar buta, 1, 3, dieno. 4 carbonos, but. 2 duplas ligações, adien. Então, fica buta, 1, 3, dieno. Buta, 1, 3, dieno. Certo? Espero que tenham entendido, que tenha ficado um pouquinho mais claro, que você tenha entendido direitinho. Qualquer coisa, deixe nos comentários, se tiver alguma dúvida, deixe no comentário. Siga nosso canal, ative as notificações para receberem todas as novidades e até mais. Um super beijo para vocês. Tchau, tchau.